Fala pessoal, vamos trocar uma ideia sobre Inter 2 Corinthians 0. Corinthians perde para o Internacional pelas oitavas da Copa do Brasil, jogo de ida, e terá uma grande missão na próxima quinta, que é reverter esse resultado. Deixando claro que eu acho que o Corinthians pode virar, tá? Eu não acho que é um bicho de sete cabeças o Corinthians virar esse jogo. O Inter não é um time tão bom assim. O Corinthians é melhor que o time do Inter. Acredito que jogando em casa, apesar de ter uns desfalques, né? O Corinthians não tem o Yuri, não tem o Abiad. Para esse jogo eu acho que o Corinthians consegue sim fazer 2-0 para levar pelo menos para os pênaltis. Então, infelizmente o Corinthians perdeu ontem, né? O Corinthians teve mais controle do jogo, porém é aquela máxima do futebol, quem não faz toma, e por isso o Internacional sai na frente do confronto, tá? O Corinthians ontem foi com o que melhor se tinha, né? Foi com a escalação considerada titular. Foi só com uma alteração no time, que foi a volta do Guinegão. Pois é, o Guinegão ontem foi titular, tá? O time foi com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita. Aí na zaga, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, o Bidu na esquerda. No meio campo, Ranielli, André, Bidon, Garro e o Caio César mais aberto pela direita. E o Guinegão como centroavante. Desse time titular, acho que a gente só consegue passar um certo pano pro Guinegão, que voltou a jogar pelo time profissional depois de muito tempo. Eu acho que o último jogo que o Guinegão tinha feito no profissional tinha sido contra o Capivariano, aquele jogo que ele faz gol no Paulista, tá? Se eu tiver enganado, me corrija aí nos comentários, mas eu acho a última lembrança que eu tenho do Guinegão como titular em algum jogo foi contra o Capivariano, né? E óbvio que isso impacta, né? A gente sabe que jogadores jovens precisam jogar para poder se desenvolver, e o Guinegão não vinha jogando. Tudo bem que ele também teve uma lesão quando o Diniz chega, se eu não me engano, né? Aí ele acaba perdendo espaço, mas é aquilo, o jogador jovem precisa jogar para poder se desenvolver, e o Guinegão não vinha jogando. Até por isso era esperado que ele não fizesse um grande jogo hoje. Se ele fizesse um grande jogo, se ele fizesse um bom jogo, fizesse gol, desse assistência, ia surpreender muito, porque era o primeiro jogo dele como titular num nível altíssimo, né, vamos dizer assim, porque foi no profissional. E no Sub-20, nos jogos do Sub-20 que ele jogou contra o Palmeiras, ele também não tinha feito um grande jogo. Então, era de se esperar que o jogo do Guinegão ontem não seria um jogo tão bom, né? Por isso, pro Guinegão a gente consegue passar um certo pano. De resto, cara, foi um jogo ruim da equipe como um todo. Por mais que o Corinthians tenha tido mais o controle do jogo, tenha tido mais a bola, é aquilo, né? É aquela posse de bola que não é muito ofensiva. Uma posse de bola que o Corinthians gira para um lado, gira para o outro, gira para um lado, gira para o outro, mas não consegue nada mais criativo, não consegue causar perigo para o Inter. Tiveram alguns lances no primeiro tempo, teve um chute do Bidon logo no começo do jogo, que o goleiro do Inter manda para escanteio, teve alguns passes que o Garro tentou enfiar para o Guinegão, mas nada muito efetivo, né? Então o Corinthians não conseguiu. O Corinthians não conseguiu furar a defesa do Inter, né? A ideia do Inter era fazer isso, era se defender e explorar o contra-ataque, que essa é a ideia do time do Inter, né? Teve um lance no primeiro tempo que o Gabriel Paulista quase entrega, fazendo um passe pro meio, aí ele toca no pé do Carboneiro, o Carboneiro sai cara a cara com o Hugo e o Hugo consegue fazer a defesa. Mas no geral o primeiro tempo foi praticamente todo dominado pelo Corinthians, só que o Corinthians não conseguiu não teve tanta pólvora na arma, né? O Corinthians não conseguiu ser muito ofensivo. Acho que muito por conta da falta do Yuri Alberto, que a gente gostando ou não gostando do Yuri, a gente sabendo que ele tem seus defeitos, mas ele gera muito jogo, a gente sabe disso, não só pela pressão que ele faz, como eu disse no último vídeo, mas também porque ele gera muito lance, né? E tem, acho que, características diferentes do Guinegão, então talvez ele conseguiria um gol ou uma chance clara no jogo de ontem. E acho que também porque o Corinthians não tem um outro ponta esquerda, né? Porque como o Corinthians só tem o Caio César de ponta, o jogo do Corinthians fica muito para um lado, né? O time do Corinthians fica muito penso, porque é o Caio César, né? É bola no Caio César e vamos ver o que ele arruma. E ontem não foi um bom jogo do Caio César. Ontem ele foi neutralizado pela defesa do Inter, e ontem praticamente o que vinha sendo o oásis do Corinthians nos últimos jogos, que era o Caio César, que estava tirando seus coelhos da cartola nos últimos jogos, ontem o Caio César não arrumou muita coisa. E ontem, como o Garro, que é esse cara do passe diferente, esse cara do passe mais criativo, esse cara dos passes que consegue criar as jogadas de fato para o Corinthians, ontem foi mais um jogo ruim do Garro, mais um jogo apagado do Rodrigo Garro, né? Ele errando muito
tomada de decisão. E acho que esses erros de tomada de decisão foram o que penalizou o Corinthians. Porque ontem, acabando o primeiro tempo, eu tinha pra mim que foi um jogo ok do Corinthians, só que o Corinthians estava errando muito as tomadas de decisões. Seja o último passe antes de entrar na área, seja o passe da finalização, o Corinthians estava errando muito. E pro segundo tempo o Corinthians precisaria melhorar esses últimos passes, mas não melhorou, tendo em vista o resultado do jogo. O segundo tempo parecia que seria a mesma toada, né? Parecia que seria a mesma coisa, que seria o Corinthians tendo mais a posse e o Inter se fechando, tentando explorar o contra-ataque. Parecia que o jogo ia terminar 0-0, pelo que estava se desenhando. Porém, se eu não me engano, com 10 minutos de jogo, o André pede para sair, por conta que ele vai tentar roubar a bola do Alan Patrick. O Alan Patrick, nessa de tentar proteger, ele acaba enfiando o dedo no olho do André. E aí o André precisa ser substituído, pede substituição. E aí vem um momento em que muitos falaram que foi erro do Diniz na hora da substituição, tá? Ele tira o André, que pediu para sair, e coloca o Lingard no lugar dele. E aí o Lingard vai para a ponta esquerda. E aí o meio campo fica com Bidon, Garro e o Ranieri, né? E aí o Diniz realmente erra, né? A substituição, que ele poderia ter feito algo diferente. Então, talvez o erro do Diniz no jogo de ontem tenha sido esse. Eu vi uma galera falando que o Corinthians perdeu por conta do Diniz. Eu não consigo culpar só o Diniz, tá? Por conta dessa derrota do Corinthians. Eu não acho que só por conta do Diniz, que o Diniz foi burro, que não sei o que. Não, ele erra, ele poderia ter feito diferente, porque o Alan estava aquecendo no momento que o André estava sendo atendido, estava recebendo atendimento médico. O Alan estava aquecendo, só que aí ele muda de última hora e quem vai pro jogo é o Lingard, também, de novo, não entra bem. Ele poderia ter colocado o Alan, ou até o Matheus Pereira, ou até o Carrilho, para fazer o meio campo. E esse acho que foi o erro do Diniz, ter colocado o Lingard e deixado de pôr um volante. E aí tem o lance do gol, né? O lance do gol se origina num escanteio. Basicamente o Inter vai explorando um contra-ataque e consegue um escanteio. Nesse escanteio, se eu não me engano, o escanteio vai para a área, só que aí o Ranieri corta. Aí a bola sobra no Matheus Bahia, do Inter. Ele passa do Caio César não consegue roubar a bola. E aí o cara do Inter, o Matheus Bahia, chuta e faz o gol. Olha, eu não sei se eu falo que é uma falha do Hugo esse gol, tá? Porque ela vai no canto dele, só que aí eu não sei se a bola desvia no meio do caminho, eu não sei se é porque tinha muita gente na frente dele, mas de fato eu acho que dava pra pegar. Então eu não sei se eu considero uma falha do Hugo ou se era uma bola defensável, tá? Isso aí eu não sei, porque tipo, pra mim parece que a bola desvia antes de chegar nele. Então se desviou, mata ele completamente. Então eu não vou saber... Eu não vou saber dizer se foi uma falha do Hugo, tá? Mas acho que dava pra ele ter feito melhor no lance. Era uma bola defensável, mas é aquela, né? Eu não vi se desvia. Eu até, antes de gravar o vídeo, eu revi os gols para ver se ela realmente desvia ou não. Mas não consegui ver, de fato, né? Se ela desvia ou não. Então eu não sei dizer se o Hugo falhou ou não. Mas acho que dava pra ele ter feito melhor nesse lance. E aí, cara, o segundo gol do Inter praticamente acontece num lance depois. Que... o Inter tá no campo de ataque, aí a bola chega na ponta direita, o jogador do Inter, agora não vou lembrar quem é, ele invade a área, o Gustavo Henrique faz o pênalti bem marcado, foi pênalti mesmo, tá? Não foi um pênalti mandrake, foi pênalti mesmo, o Gustavo Henrique pisa no pé do cara dentro da área, é pênalti. Se fosse o contrário, fosse contra o Corinthians, a gente pediria pênalti, então pênalti bem marcado pela arbitragem. Acho que um dos poucos acertos da arbitragem no jogo de ontem. E gol do Inter, o Alan Patrick bate bem, deslocando o Hugo Souza. E basicamente o jogo acaba aí, né? 2-0 pro Inter, o Inter se fecha, o Corinthians até tenta empatar, tenta ir pro ataque, tenta ir pro abafa. O Diniz faz algumas substituições, ele tira o Gustavo Henrique e pra deixar o Ranieri na zaga, né? Vi gente também falando sobre essa substituição, que não entendeu por que o Diniz tira o Gustavo Henrique e deixa o Gabriel Paulista, que não estava bem. Eu acho que ele tenta fazer isso mais para ter... Como ele ia pro abafa final, eu acho que ele queria ter zagueiros mais rápidos na hora de voltar. Então ele deixa o Gabriel Paulista e o Ranieri na zaga, que são mais rápidos que o Gustavo Henrique. Nesse ponto aí eu acho que daria certo, que ele estava planejando, né? As substituições foram, ele coloca o Carrilho, o Matheus Pereira, o Alan e o Pedro Raul. Ele tira o Guinegão, o Garro, o Bidon e o Gustavo Henrique, como eu acabei de dizer. E aí o Corinthians não consegue gerar muita coisa, né? Acho que as melhores oportunidades do Corinthians tinha
Antes do Guinegão sair, ele teve uma cabeçada, só que ele não consegue direcionar pro gol e ela vai pra fora. Teve uma cabeçada do Matheus Bidu que infiltrou bem. Teve um lance de pênalti que eu não sei por que o VAR não chamou, porque eu achei que foi pênalti, que o Matheus Bidu tá dentro da área e o cara puxa ele, mas eu não sei por que o juiz não foi chamado para revisar o lance. E é isso, cara. O Corinthians não consegue criar muita coisa. O Pedro Raul é aquilo que a gente já falou 1000 vezes. O cara tem 2 metros de altura, o cara é uma torre, mas não ganha nenhuma no alto. E é isso, o Corinthians acaba perdendo o jogo pro Inter. E agora quinta-feira é guerra, né? Quinta-feira o Corinthians precisa, obrigação do Corinthians virar esse jogo em casa, porque dá pra virar. O time do Inter não é esse bicho de 7 cabeças tudo. A gente sabe disso, porque pelos jogos que o Inter fez no Brasileirão, a gente vê que o time do Inter é ruim. E o Corinthians tem time suficiente para virar, principalmente jogando em casa. Acho que o fator casa vai ajudar muito o Corinthians nessa, por mais que o Corinthians esteja desfalcado, como eu disse. Mas eu acho que o Corinthians consegue sim virar o jogo, tá? Mas é isso, essa é a minha opinião sobre o jogo. Se você discorda, concorda, comenta aí. Dá o like se quiser também, porque o Corinthians perdeu, eu imagino que você não vai querer dar o like, mas deixa o like aí para ajudar o canal, se inscreve também, ativa o sininho das notificações, segue a gente no Instagram e até o próximo vídeo. Quinta-feira de noite ou sexta de manhã, tamo de volta para falar no jogo da volta. É nóis.